O Hora de Agir de hoje vem até Sintra, aqui ao Mundo Natural, neste Zimbral do Nar, e viemos falar sobre biodiversidade, sobre a diversidade da vida que existe desde as profundezas dos oceanos até aos mais altos cumes das montanhas e que está ameaçado por um sapiens que pura e simplesmente se marimbou para o planeta. E segue desmatando a um ritmo alucinante, destruindo a vida selvagem, destruindo os mangais, os sapais, poluindo os rios e explorando recursos como se não houvesse futuro, nem como se houvesse outras espécies de vida a preservar. E por isso nós viemos aqui falar com a ciência sobre a biodiversidade, como é que ela está ameaçada pelas alterações climáticas e também como é que a própria biodiversidade pode colaborar, contribuir para resolver o problema da crise climática. Na grande história do planeta Terra, com mais de 4.500 milhões de anos, já existiram 5 grandes extinções em massa. A última foi há 65 milhões de anos, com o desaparecimento dos dinossauros e de 60% da vida na Terra. Um asteroide gigante, com 10 km de diâmetro, terá embatido na superfície da Terra, no México, mas a extinção que se verificou não aconteceu derivado a este impacto, mas sim pelas consequências deste impacto. Incêndios devastadores terão feito arder as florestas, que destruíram a base da cadeia alimentar dos seres vivos e uma enorme poluição no ar. Uma vasta poeira e fuligem espalhou-se no céu, tendo impedido a luz solar de entrar, o que impediu a fotossíntese e assim a morte de plantas mesmo nas zonas que não arderam. Mas a partir daí, grande parte da vida seguiu o seu caminho, renasceu, prosperou, floresceu e os últimos 11.000 anos foram o período do Holoceno, dos mais estáveis na história do planeta, onde se verificaram as condições ideais para que o milagre da vida acontecesse. Nas palavras de David Attenborough, o nosso jardim do Éden. « 65 milhões de anos depois do Cretáceo, há um novo asteroide a bater no centro da Terra. E esse asteroide agora somos nós. Somos nós os responsáveis por esta 6ª extinção em massa, que já colocou em risco 1 milhão das 8 milhões de espécies vivas. Foram necessários apenas 100 anos para, com a energia que descobrimos nas profundezas do planeta, alterar esse equilíbrio fino e estável do Holoceno. E nós continuamos sonâmbulos, a despejar mais de 162 milhões de toneladas de poluição gasosa no céu todos os dias, como se este fosse um esgoto a céu aberto da nossa civilização industrial. Uma economia que concentrou esta quantidade incrível de gases com efeito de estufa que estão a aquecer o planeta e a levar o sistema climático à ruptura. Uma economia que diariamente explora, expolia recursos numa competição frenética que tirou o ambiente e os outros seres vivos da equação. Um sapiens que se marimbou para o planeta, mas um planeta que se marimbou também para o sapiens e que responde através das tempestades fortes e destrutivas, dos incêndios, do degelo dos glaciares, das secas, mas também nas novas doenças, nas zoonoses que não param de crescer porque invadimos cada vez mais um espaço que não é o nosso, porque estamos cada vez mais a agredir a biosfera. E esta não é uma história natural. Precisamos de recuperar o equilíbrio, colocar os outros seres vivos na equação de uma nova economia que valorize os ecossistemas e a vida no planeta, a economia natural, porque esta é também a hora da biodiversidade. E na hora de agir da biodiversidade, para falar da vida, eu tenho comigo hoje 2 professores universitários, a Ana Antão Geraldes, que nos fala de Bragança, que é especialista em rios e ecossistemas de água doce, e o Filipe Melo, em Pernambuco, especialista em ecossistemas terrestres como a floresta e a agroecologia. Mas começo pela Ana, bem-vinda, já uma presença assídua aqui no Hora de Agir. Ana, como é que as alterações climáticas estão a ameaçar esta biodiversidade? Sem conservarmos a biodiversidade e os ecossistemas, não vamos ter a mitigação das alterações climáticas. Obviamente que as alterações climáticas têm influência nos ecossistemas naturais, portanto, podem causar disrupções, uma vez que são alterações muito rápidas, mas ao mesmo tempo os ecossistemas naturais
se nós os conseguirmos manter, podem ajudar a combater as alterações climáticas. Ana, e dentro desses ecossistemas naturais, nós temos os rios. Até que ponto é que eles estão ameaçados e são um problema para nós? O problema dos rios é que alguns rios poderão desaparecer, a qualidade da água pode se degradar. Nós estamos a assistir agora mesmo a situações de cheias e secas prolongadas, e tudo isso tem impactos na biodiversidade. Os rios são dos ecossistemas mais ameaçados do planeta. Nós esquecemos, mas pendemos fortemente porque precisamos de água. Água para os mais variados fins. Para bebermos, para a indústria, para a agricultura. E, portanto, se nós não conservarmos estes ecossistemas e a biodiversidade que lhes está associada, obviamente não vamos ter água de qualidade. Porque as pessoas às vezes perguntam qual é a importância de um peixinho, qual é a importância de um bivalve, qual é a importância de uma planta aquática. Todos eles contribuem para a boa integridade ecológica do sistema, e alguns destes seres vivos têm um papel importante na purificação da água e na manutenção da qualidade da água, porque os ecossistemas, nós não podemos esquecer que os ecossistemas prestam-nos serviços que podem ser perturbados pelas alterações climáticas. E um dos serviços mais importantes que os ecossistemas nos fornecem é a água para bebermos. Há muitos serviços, alimentos, tudo isso, mas a água para bebermos é crucial. Se nós não bebermos água, ao fim de 2, 3 dias, estamos mortos. E é esse aspecto que nós não podemos esquecer. Um dos problemas que os rios enfrentam é da poluição, muito também pelas indústrias. Nós temos esta necessidade de cada vez mais termos hectares, as estações de tratamento de águas residuais industriais mais eficientes, mas também as más práticas. Nós cada vez mais vemos aparecer resíduos de medicamentos que estão a alterar a composição química da água. O que é que nós podemos fazer para melhorar esta situação? Muita coisa. Em primeiro lugar, temos que ter a noção que aquilo que fazemos em terra vai se refletir no rio. As más políticas de ordenamento, os fogos florestais, tudo isto que se está a passar, as más práticas agrícolas, têm impacto naquilo que se passa dos rios. A falta de eficiência hídrica, que é uma questão muito importante, que deve ser implementada e que as pessoas têm que ter consciência que mesmo nas casas delas podem implementar a eficiência hídrica, a reutilização de águas pluviais, uma série de aspectos que podem ser implementados. É uma maneira de ajudarmos os rios. Mas isso resolve a questão da eficiência hídrica, mas não resolve o problema da poluição. Como é que aqui podemos atuar? Quando existem mais práticas agrícolas, existem problemas de poluição difusa. Portanto, se calhar teremos que pensar quais são as melhores práticas agrícolas para evitar, por exemplo, a eutrofização dos ecossistemas aquáticos. As pastagens regenerativas é uma forma de evitar também a contaminação dos rios. As pastagens regenerativas, de certeza, que vão recriar solo. O solo, portanto, vai ter uma maior capacidade de retenção de nutrientes. E isso impede que eles sejam, por exemplo, arrastados pelas águas das chuvas para os rios. Filipe, dos rios vamos até à terra, aos ecossistemas terrestres. Se tivéssemos que tomar uma grande decisão para proteger a biodiversidade, qual era a decisão que deveríamos tomar em primeiro lugar? Para responder essa pergunta sobre qual seria a ação prioritária para reverter a crise da biodiversidade, seria parar imediatamente a mudança no uso de solo. Ou seja, a mudança do uso de solo é um termo técnico para a gente entender o que é a transformação de um ecossistema natural num ecossistema intensivamente usado, né? Ou uma plantação, o que seja. Então, essa é a principal causa da perda da biodiversidade. A IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, já lista a mudança de uso de solo, a perda de hábitat, como a principal causa. E a perda da biodiversidade resulta também na perda de espécies. A gente sabe que estamos perdendo espécies numa velocidade que é maior do que, inclusive, as piores e mais intensas extinções massivas que a gente experimentou no passado geológico da Terra. E, portanto, para reverter essa a perda de espécies, ou seja, a crise de extinção, a gente precisa basicamente, de maneira emergencial, deixar de desmatar, deixar de converter ecossistemas naturais em ecossistemas alterados e se voltar, portanto, a intensificar, melhorar
tecnologicamente a produção de alimentos e tudo nas paisagens que já estão alteradas, e é possível fazer isso. Há uma corrente que favorece a mecanização e o uso intensivo do solo. Como é que, na sua opinião, nós introduzimos aqui a questão da biodiversidade? A terra hoje a gente produz caloria suficiente para alimentar até o dobro das pessoas que existem hoje na Terra. O problema é que a gente tem uma distribuição muito desigual desse alimento na Terra. Então, enquanto certos países do norte global, né, o antigo primeiro mundo, hoje conhecido como norte global, consome ou se alimenta de pacotes de energia bastante caros em termos ecossistêmicos, o que quer dizer com isso? Se alimenta de alimentos que têm um alto impacto, alta pegada ecológica. Muitos deles, obviamente, oriundos de proteína animal. Mas, enquanto que o sul global, né, se alimenta basicamente de alimentos in natura com baixíssima pegada ecológica. Então, se a gente redistribui os alimentos de maneira mais igual no mundo, mais equitativa, a gente vai alcançar, sim, um equilíbrio de produção de alimentos com o que já temos de área alterada no planeta, né? Aqui no Brasil, a gente tem estimativas dos meus colegas pesquisadores que trabalham com isso, a gente tem mais de 100 milhões de hectares de pastagens degradadas. Isso significa que são 100 milhões de hectares onde a gente tem menos de um boi por hectare. Isso é um uso totalmente perdulário da terra, né? Então, essa terra pode ser convertida na produção de alimentos de maneira fácil, né? Pode se produzir, inclusive, muito mais carne, né? Com um bom manejo desses pastos já alterados e degradados. E você vai encontrar todo tipo de cenário mundo afora, em todos os continentes, em todos os países. Nós em Portugal temos realidades extraordinárias como a agroecologia do agro-silvopastoril, mas temos também já na região do Alqueva, no Alentejo, extensas áreas de produção intensiva e superintensiva, principalmente para a produção de azeite e amêndoa. Como é que nós, nestas realidades que já existem, menos ecológicas, diria assim, poderemos levar mais biodiversidade para este tipo de agricultura intensiva e superintensiva? A situação que já existe, ela não tem sustentabilidade em longo prazo, né? No longo prazo, a gente não vai sustentar uma agricultura tão perdulária de recursos naturais. Se vocês experimentam esse tipo de cenário em Portugal, imagine no Brasil, onde você tem campos de soja de milhões de hectares, né? Que são irrigados e fertilizados anualmente. Então, a quantidade de água e solo e fertilidade que se perde nesse tipo de plantio é enorme. A gente precisa entender, quando falamos de agricultura, e isso é muito curioso, sempre que a gente fala de biodiversidade, conservação, existe um contraponto da produção de alimentos e da agricultura. E esse contraponto ele emerge naturalmente nos discursos. Com tanto tempo já de contraposição entre esses setores, eles se transformaram em setores opostos, digamos, da agenda global de biodiversidade. Enquanto que os agricultores dizem, olha, precisamos continuar fazendo isso, mesmo a custas de perda de biodiversidade. Por outro lado, a biodiversidade diz, olha, a gente precisa parar isso imediatamente porque a gente vai colapsar os ambientes. Mas continuarão sempre a existir estas grandes explorações. Ana, na tua opinião, como é que nós podemos levar mais biodiversidade para estes locais? Por exemplo, uma coisa que as grandes explorações podem fazer quando estão nas zonas onde há ecossistemas fluviais é manterem, por exemplo, a vegetação das margens do rio, não cultivarem para aí, manterem um anel, vegetação do rio, portanto a vegetação ripícola, porque a mata ripícola consegue, por exemplo, impedir que muitos desses nutrientes que são arrastados vão para a água. Portanto, é, por exemplo, manterem mosaicos de vegetação autóctone, que funcionam como formas que são formas também que ajudam a reter o excesso de nutrientes. Portanto, uma coisa que é importante é tentarem evitar o arrastamento de nutrientes. E também, muitas vezes, mesmo essas grandes explorações intensivas, muitas vezes podem utilizar os agroquímicos, os fertilizantes e até mesmo os pesticidas, que são também uma fonte de poluição, podem utilizá-los de forma mais racional. Esta utilização dos agroquímicos que a Ana aqui referiu poderão ser utilizados através de uma maior aposta e de um maior investimento em sistemas como o agro-silvopastoril?
A gente está falando de escala, né? Então, o agronegócio ele ganhou uma escala enorme, porque ele é um processo industrial, e todo processo industrial ele só trabalha na forma de grande escala, né? Então, é maquinário enorme para colheitar, cevar, etc. E já os sistemas agro-silvopastoris trabalham em escala menor. Agora, essa escala menor pode ser ampliada com tecnologia, com difusão, conhecimento, etc. E mercado. Nós não podemos terminar um programa sobre a biodiversidade sem falar da floresta. Quando é que o mundo vai compreender as vantagens económicas e ambientais de manter uma floresta em pé? Esse é um dos desafios mais importantes, né, da sociedade. Porque quando a gente pensa nas florestas, a gente geralmente pensa só nas florestas, mas as florestas estão habitadas, e habitadas por pessoas há milênios. E, na atualidade, cerca de 1 bilhão de pessoas vive a menos de 1 quilômetro de uma floresta no mundo. Então, a gente precisa incluir essas pessoas que vivem próximas ou dentro de florestas, dentro de modelos de desenvolvimento. Então, se a gente não cria modelos de desenvolvimento associados à floresta, a gente vai terminar contrapondo pobreza com conservação. E essa é a pior das encruzilhadas onde a gente pode se encontrar. Então, há um esforço atual enorme de diversos países e diversas instituições em criar o que a gente chama de economias florestais. São sistemas de produção e de manutenção da qualidade de vida humana, mas ao mesmo tempo da biodiversidade. E agora essa oportunidade, digamos, das mudanças climáticas, que terminou se transformando numa oportunidade, as florestas viraram um ativo um ativo econômico, um ativo climático gigantesco, né? Recentemente, inclusive, lançou-se a ideia de criar uma espécie de OPEC das florestas, né? Que é, digamos, os países que detêm a maior parte das florestas tropicais do mundo estão começando a se juntar em termos de geopolítica para negociar essas questões climáticas de maneira conjunta, né? Em bloco, de maneira que a gente possa ajudar nessas negociações a encontrar as alternativas de desenvolvimento sustentável para as regiões florestais do mundo. Obrigado, Filipe. Obrigado, Ana. E com esta ideia de uma OPEC para a floresta, nós terminamos mais uma Hora de Agir, que hoje foi também Hora da Biodiversidade. Hora de um novo conceito, da nova economia circular que funcionará como a natureza, em que o resíduo de um ecossistema será o alimento de outro. Kenneth Boulding imortalizou este conceito num artigo já na década de 60, em que comparava o planeta Terra com uma nave espacial. Numa nave espacial, a sobrevivência da tripulação está totalmente dependente da reciclagem e o reuso de todos os recursos. No planeta Terra também deveria ser assim, e este é um caminho que temos que iniciar. O caminho da economia ecológica, da economia natural. Uma economia que vai procurar as suas matérias-primas não no capital natural, mas sim na reciclagem e no reuso dos recursos que acumulamos ao longo da nossa civilização industrial. Uma nova ecologia humana que preserve o planeta, que reduza os impactos e que, sobretudo, tenha em consideração as outras espécies vivas. Para resolver a crise climática, nós precisamos de reduzir a emissão de gases com efeito estufa. Mas para resolver esta crise de recursos, nós precisamos também, e muito, de preservar a biodiversidade num planeta que, a partir de julho, vive de crédito, já esgotou todo o seu património natural sem que este tenha a capacidade de se regenerar. E que, para isso, nós temos que abandonar de uma vez por todas esta economia linear que retirou o ambiente da equação. Hoje, nesta Hora de Agir, nós fomos desde as profundezas dos oceanos até ao mais alto cume das montanhas para falar das diferentes formas de vida e de que, mais do que nunca, nós precisamos de as preservar. E nós temos encontro marcado na próxima semana. Um abraço e até lá.